Olá a todos, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos novamente a uma nova Neurolive. Bom domingo a vocês, devem ter passado bem o domingão, né? Que bom! Espero que vocês tenham descansado, que vocês tenham passado um bom domingo, um domingo que pelo menos aqui no Paraná, bem gostoso, estava bem quente hoje, ao mesmo tempo um clima bem agradável. Mais uma Neurolive. Como vocês sabem, a Neurolive de domingo é sobre algum assunto relacionado ao autismo, né? E eu quero dar as boas-vindas para vocês para mais esse momento de troca de experiências, troca de conhecimento, ok? Bom, quem está chegando pela primeira vez, não conhece ainda nosso trabalho, né? Nunca participou de nenhuma live, nenhuma Neurolive, seja bem-vindo pela primeira vez. Nossas lives são de terça e quinta em assuntos diversos de desenvolvimento e aprendizagem e no domingo sempre algum assunto de autismo, tá bom? Se você não viu ainda nossas lives, perdeu muitas Neurolives, vai lá na fanpage da Neurosaber, clique em vídeos e lá tem todas as lives realizadas nos últimos 2 meses, que é quando a gente começou a fazer. Deixa eu dar um abraço a todos. Hoje eu tô sozinho aqui, gente. A Luciana está em compromisso, a Heloísa não está por aqui hoje, tá? E eu estou aqui sozinho, então eu vou olhar todo mundo aqui, eu tenho que chegar mais perto e volto para trás para continuar falando depois para ver quem está chegando, tá bom? Olá, Roberta, olá, Vanessa Aga, Clara Garcia, Maria Mota de Brasília, tudo de bom, obrigado por vocês terem vindo. Cíntia Lopes da Silva, seja bem-vinda. Aproveita que nós estamos dando esse tempinho, gente. Compartilhe, chame os seus amigos, chame pessoas para assistir a Neurolive de hoje. Olha o assunto, hein? Nós vamos falar de Asperger, reduzindo riscos na escola, tá? Como a gente falou no domingo passado sobre riscos gerais em crianças com autismo, hoje nós vamos dar um foco um pouquinho mais especializado no Asperger, tá? Tem algumas coisas que preocupam, algumas coisas que eu vejo no consultório, problemas que ocorrem na escola com essas crianças, com as famílias dessas crianças, e eu, preocupado com isso, eu falei, não, eu tenho que fazer uma live sobre isso, porque muitos pais, dentro da área de autismo, precisam estar mais cientes, as escolas precisam estar mais cientes, para a gente fazer um trabalho e permitir com que a escola seja um lugar confortável para essas crianças, não é mesmo? Então, ó, o assunto é bom, o assunto é bom. Vamos chamar o pessoal, vamos chamar quem vocês conhecem da escola, quem vocês conhecem da área clínica, quem vocês conhecem de pais de pacientes que têm crianças com autismo leve ou Asperger e que podem estar participando, que precisam estar participando, tá bom? O que vocês acham desse assunto, gente? Coloca aí um joia ou um coraçãozinho. O que vocês acham desse assunto? É um assunto bom? É um assunto válido? Hein, Francislene? Aí de Sete Lagoas, o que você acha? Hein, Maria Rezende? Marcelo Henrique, de Minas Gerais? Ângela Marangoni, de Monte Alto, São Paulo? Liliane, de Belém? O que vocês acham? O assunto é bom? Eu acho que é, né? Eu acho que é um assunto muito importante. E a gente não pode deixar de tocar nesse assunto aqui. Olha, já temos 130 pessoas, né? Mas eu tô esperando, viu? Gente, algumas pessoas estão dizendo que a imagem está espelhada. Então, isso pode acontecer às vezes, tá? Eu tô tendo que, ao mesmo tempo, colocar o celular voltado para mim, porque eu estou sozinho aqui hoje. Mas, olha, só uma pessoa se queixou disso. Então, dá uma olhada no seu aparelho, né? Que de repente é alguma coisa assim. A Luciene também falou que o cartaz está ao contrário. Mas tá aparecendo o contrário para vocês aí, mas aqui tá tudo certo, tá bom? Mas, como eu sempre falo, quando essas coisas acontecem, o que a gente faz? Lápis e papel na mão, porque ó, dá tempo de vocês anotarem, não dá? Ó? Enquanto eu tô falando aqui, aproveitem, já que o papel tá ao contrário, aproveitem para anotar. Ó, todo o enquadramento aqui do papel do banner tá completo, tá? Eu tô vendo aqui que tá bem completinho, dá para todo mundo ver, tá bom? A Cíntia diz que tá ótimo, a Clara Garcia também, a Maria Cecília diz que tá espelhado, a Júlia é de Apiaí, do estado de São Paulo, a Letícia também tá falando que tá espelhado. Tá vendo? Ó, depende do aparelho aí de cada um, né?
Para mim aqui, ó, eu me vendo no vídeo, tá espelhado para mim também, tá? É natural. Para vocês aí eu imaginava que talvez não estivesse, mas tudo bem, aproveitem para anotar, tá? Até o final dá tempo para vocês anotarem, porque o assunto é bom, tá bom? Olha, tem mais gente chegando, já tem 160 pessoas, eu acho que é um número razoável, mas aproveitem e chamem mais gente, né? Aline Oliveira, que tem uma filha de 5 anos com autismo leve, que bom, Aline, ó, essa live é para você, tá? Aproveita a live. Michele Foniquinhos, dá para ler, ó, tá conseguindo ler. Alessandra Vieira, acabou de chegar. Isso, Alessandra, ó, eu tô esperando vocês, né? Eu tô esperando quem está chegando ainda, porque o assunto é bom. A Eliane Piccone, verdade, a imagem está espelhada também. Janaíne, tá ótimo. Roberta Flister, né? Um abraço. Michele também. Eliane, um grande abraço. Eliane, ó, travou. Procura um Wi-Fi, dá uma olhada, vê se o pessoal não está usando Wi-Fi ao mesmo tempo aí da sua casa, porque aí cai mesmo, hein? Aqui em casa, quando eu vou começar a live, eu falo para todo mundo, ó, desliga tudo porque eu tenho que estar 100% voltado para a live. A Silene Pereira Lobo já fez uma pergunta aqui, tá? Hoje vai estar um pouquinho difícil eu responder as perguntas, e eu vou deixar para responder. Eu já vou responder agora, que eu acho interessante, ó. Dr. Clay, as crianças com autismo leve pode ter comportamento agressivo? Pode, mesmo as que têm autismo leve. Nós vamos dar aqui, ó, alguns exemplos de que isso pode acontecer na escola. E é até um fator que leva a problemas dentro do ambiente escolar. Então já vou falar já, tá? Olha bem, vamos lá. O pessoal está chegando, né? A Marise Vieira diz que o filho dela é Asperger na realidade. Asperger é o termo certo. Então a gente vai, para você, Marise, também, vai ser um assunto muito interessante para todos. O pessoal está chegando, ó, a Eve Venceslau de Curitiba. Muito bem, muito bem. Então vamos lá, já temos 200 pessoas participando da live hoje. Hoje é uma live de domingo. É uma live que muita gente está aproveitando domingo, que é um feriado prolongado, né? Então vamos falar também, não vamos deixar de falar os assuntos importantes. Então, o que nós vamos falar então? Nós vamos falar de Asperger, os casos, as situações em que crianças com transtorno de Asperger acabam tendo problemas na escola. E aqui hoje a live vem trazer exatamente informações para a gente reduzir riscos na escola. Então vamos reduzir esses riscos. Então eu trouxe aqui, ó, uma regrinha para todo mundo ficar ligado, para não esquecer. Vocês estão vendo que cada item aqui embaixo, a primeira letra eu coloquei em verde, ó. S-E-D-R-A. Cedra, com S. Cedra. Vamos fazer um teste mnemônico. Pegou o lápis aí, coloca aí, cedra. Então, dica importante para o psicólogo que está aí ouvindo a gente não esquecer, a fono, o diretor da escola, o supervisor da escola, o professor de sala de aula que tem um aluno com Asperger. É uma regrinha mnemônica para não esquecer, tá bom? Então vamos começar? Então, alguns cuidados muito importantes que a gente não pode deixar de ver. Primeira coisa, quando a escola recebe uma criança com transtorno de Asperger, a escola tem que se preparar. A escola tem que montar um protocolo de ações. Ela tem que estar preparada para as questões positivas dessa criança e para lidar com as questões negativas que porventura venham a aparecer, não só nela individualmente, mas na relação dela com as pessoas, com o pessoal que cuida da escola, as pessoas que supervisionam a escola e com os amiguinhos, com os professores, porque essas coisas podem acontecer. O que a criança com Asperger tem que é característico delas? Elas são ingênuas, elas não percebem maldade, elas têm dificuldade de interpretar rapidamente o que uma pessoa está falando. Se ela estiver falando coisas que estão numa linguagem subliminar, elas não conseguem entender, costumam levar tudo ao pé da letra, têm dificuldade de pôr para fora o que pensa, de pôr para fora o que sente, de pôr para fora aquilo que gostaria de dizer e não consegue colocar. Demora e muitas vezes não coloca. Fica inibida e passa a ser inclusive vítima de bullying na escola.
Uma criança com Asperger, a tendência é sofrer bullying e não ser o agente do bullying. Então essas crianças precisam ter um cuidado especial. Elas podem se sofrer qualquer tipo de bullying na escola ou algum tipo de violência, elas podem ficar com medo de ir para a escola, começar a ter crise de pânico e não querer ir para a escola nenhuma. Porque a criança com Asperger, assim como todo autista, tem dificuldade de entender que o problema que aconteceu naquela escola pode ser que não aconteça em outra escola. Ele passa a associar que toda escola é daquele jeito, daquela forma, com aquela experiência negativa que ele teve. Ok? Então, esses são os cuidados que quem é dono de escola e o pai e a mãe que vai colocar a criança na escola tem que tomar. É um protocolo simples, fácil de lidar. E lógico, não preciso nem falar para vocês que antes de orientar alguma coisa aqui, já tenho que adiantar. Todos que têm filhos com Asperger ou escolas que têm alunos com Asperger, professores que têm alunos com Asperger, tem que se preparar, tem que ler, tem que aprofundar seus conhecimentos, não é verdade? O que vocês acham, gente? Dá um joinha, um coraçãozinho. Eu acho muito importante conhecer, né? E eu já vou fazer uma propaganda aqui. O site nosso, entendendoautismo.com.br, tem um e-book sobre transtorno de Asperger, tá bom? Vai lá no Entendendo Autismo, baixa o e-book, pega para você, pai, e leva para a escola do seu filho. Porque quanto mais conhecimento as escolas tiverem, menos problemas nós vamos ter. E essas crianças vão automaticamente ter o suporte que precisam. Ok? Então vamos lá? Cedra. Olha que legal. Cedra, o S de supervisão de adultos. É muito importante que a escola deixe sempre na hora do recreio, na hora do intervalo, um adulto supervisionando e ficando de olho para ver se a criança que tem Asperger não está tendo problemas de relacionamento. Se não tem amiguinhos roubando coisas dele, se tem amiguinhos maltratando ele, amiguinhos tirando sarro, isolando, muitas vezes batendo, muitas vezes empurrando, colocando ele numa situação humilhante com a qual ele não sabe lidar e não consegue rapidamente buscar caminhos para responder aquelas situações e se proteger. Então é muito importante, sempre na hora do recreio, ter a supervisão de adultos. E durante as aulas, durante qualquer momento da escola, mas principalmente no intervalo, que é um momento que está todo mundo muito solto, e é importante a escola ter alguém para supervisionar, tá bom? S de supervisão de adultos. Vamos para o segundo? E de evitar grupos populares. Então aqueles grupos onde as crianças são muito espertas, são grupos que geralmente criam confusão na escola, têm o hábito de querer ser sempre melhor, aqueles jovens e adolescentes que muitas vezes gostam realmente de colocar os amiguinhos em situações delicadas ou que humilham. O jovem com Asperger deve evitar de conviver com esses grupos, tá? Ou ao conviver com esses grupos, saber formas de autodefesa, tá? Que isso aí dá uma outra live boa. Como estimular crianças com Asperger a desenvolver autodefesa, tá bom? Então é uma forma, mas é sempre bom, sempre que possível, evitar, deixar com que esse jovem evite de ficar em grupos chamados populares, tá bom? Então, E de evitar grupos populares. D de discussão. Aí é problema, tá? Todo jovem com Asperger que se envolve em discussão, ele acaba tendo problemas porque geralmente ele não sabe responder de forma empática. A criança com Asperger tem dificuldade de assertividade. Então, numa situação de discussão, ele não sabe usar as palavras adequadas, não sabe usar reações faciais e corporais adequadas, ele tem dificuldade de se defender, então muitas vezes ele vai se defender na pancada, né? Ou no empurrão, ou numa atitude impulsiva, ou falando palavras assim que ninguém vai gostar e vai deixar ele de lado. Então, em situações de discussão,
sempre que possível, e aí a importância da supervisão do adulto, de evitar também grupos difíceis, é ir lá e sempre ter alguém meio por perto, para numa situação de discussão, fazer um trabalho diplomático e um trabalho de mediação para poder retirá-lo daquela situação e não gerar nenhum outro tipo de problema, nem que ele venha reagir de forma explosiva, tá? Isso pode acontecer. Terceiro, R de respeito ao seu perfil. Então, a criança com Asperger, a escola não vai mudar ela. Não vai mudar seu comportamento, não vai mudar suas manias, não vai mudar suas preferências, não vai modificar sua forma, muitas vezes, sua forma de se expressar, de escrever, de ler, né? Então, respeite o perfil dessa criança. Todos na escola devem respeitar, tá? Principalmente uma escola que quer fazer daquele ambiente um ambiente inclusivo, para todo tipo de criança, para toda situação. É necessário que se respeite, porque tem criança com Asperger, por exemplo, que não tolera barulho, não tolera ir para lugares que tem muita gente, não tolera conversas que muitas vezes acabam indo para uma situação de briga ou situação de discussão. Essas crianças têm mais chance de desenvolver fobia social. Então, se a gente não respeitar as características dela, não observar aquilo que ela tem de necessidade para se sentir bem, a escola vai se tornar um tormento para essa criança. E a gente tem que respeitar o perfil. E por último, A de adaptação curricular. Tem criança com Asperger que mesmo tendo um nível intelectual maravilhoso, elas vão ter dificuldade de escrita, vão ter dificuldade de leitura, muitas têm dificuldade com organização espacial, têm dificuldades de execução de tarefas. Então tem que adaptar o currículo para facilitar o acesso dessa criança ao conhecimento. Algumas delas, gente, só vão aprender por meios tecnológicos, ou por formas de aulas que sejam dinâmicas, ou usando assuntos dentro da aula que a interessem mais. Fazer com que ela participe da aula é muito difícil. Fazê-la ler em público, complicado. Então, vamos adaptar o currículo. Procure avaliá-la dentro da sua característica. Tá? Então, vamos repetir? Cedra. Guardem aí. Eu sei que está ao contrário para muitos, mas fica fácil de escrever. Muito bem. Vou fazer um convite para vocês para amanhã. Olha, já temos 384 pessoas. Olha, amanhã, a Neurosaber, eu e a Neurosaber, né, nós vamos estar juntos, fazendo amanhã um webinário sobre transtorno positivo desafiador, tá? Participem. Acho fundamental que vocês estejam participando. É gratuito, tá? É gratuito, tá bom? Entrem lá no nosso site que tem, na nossa fanpage, no nosso site, que tem lá o link, você pode entrar, pode se cadastrar, e amanhã às 9 horas nós vamos ter um webinário sobre transtorno opositivo desafiador. É uma aula mesmo, uma aula muito boa. O que vocês acham do assunto? Coloquem aí coraçãozinho, coloquem aí um joia. Gostaram do tema de amanhã? É um webinário, tá? Um webinário. Não vai ser live não. Vai ser uma aula mesmo, de mais ou menos aí 1 hora, para a gente falar sobre um assunto que é muito importante. Como trabalhar, inclusive, crianças com transtorno positivo desafiador. Tá bom? Gente, eu quero mandar um abraço a todos aí, tá? Espero que todos tenham gostado do assunto. Essa live fica gravada e quem quiser, a partir de daqui 1 minutinho já pode estar disponibilizando, compartilhando. Encaminhe mesmo essa live para quem precisa, hein? Eu acho que aqui no caso, gente, quem tem escola precisa assistir essa live. Tá bom, gente? Uma boa noite para vocês e uma excelente semana. Até! Tudo de bom!